Olá, cara aluno e cara aluna, bem-vinda à aula de Direito Constitucional, a matéria mãe do sistema judiciário, a melhor matéria, gente, pode ter certeza disso. Olha só, hoje eu vim tratar sobre o tema do poder legislativo, o poder oriundo da teoria de tripartição de poderes. E aí foi dividida entre Aristóteles, Locke, Montesquieu e trouxe para nós este modelo de governabilidade adotado no mundo inteiro, que é essa questão da tripartição de poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o poder legislativo apenas, ok? Ele é um poder que edita leis, ele cria as leis do sistema do ordenamento jurídico. E a partir disso, a gente naturalmente tira a concepção do impacto que ele vai causar na sociedade. Ele modifica o ordenamento jurídico com essa criação de leis. A outra função dele é a de fiscalizar. Então, além da criação de leis, ele tem o poder fiscalizatório do poder executivo. Por quê? Além dele criar as leis, ele vai fazer a fiscalização da aplicabilidade dessas leis e de como o poder executivo está fazendo o seu papel. Tá ok? É muito importante a gente ter essa concepção do que o poder legislativo faz. Além disso, uma parte muito importante que a gente tem que ter em mente sobre o poder legislativo é a atividade legislativa. O que é atividade legislativa? A atividade legislativa se compõe de algumas questões. Quais são? A legislatura. Quando você vai lá e vota num parlamentar, num candidato, ele para quê? Para que ele exerça a legislatura, que é o período de 4 anos que ele exerce o mandato, que ele faz as atividades parlamentares, no caso. A sessão legislativa, o que é? A sessão legislativa é o período compreendido dentro de um ano do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro de cada ano. Nas provas, tanto de exame de ordem quanto de concursos públicos, eles adoram fazer a pegadinha de inverter os conceitos. Então, a gente tem que estar bem claro o que é legislatura e o que é sessão legislativa, tá ok? Outro conceito muito importante que a gente tem que estar bem firmado é o que é sessão extraordinária. A sessão extraordinária, o próprio nome já diz, é uma atividade atípica, é uma sessão que foge da normalidade. E para isso, tem que estar motivado por motivos de real interesse, de algo muito importante, de interesse público e em caráter de urgência. Nesse período mesmo que a gente está vivendo da Covid-19, existem muitas questões orçamentárias, muitas vezes, uma suplementação para algum medicamento ou algo nesse sentido, inclusive da vacina, por exemplo, que foge da normalidade. E em questão de saúde, a gente sabe que o tempo urge, né? Tem que ser tudo para ontem. E aí é onde fazem as sessões extraordinárias. É quando se convocam essas sessões perante os parlamentares para que se realize essa sessão que seria fora do calendário habitual. Ela é convocada pelos presidentes da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou a requerimento de ambas as casas. O que acontece? A gente sempre tem que pensar, quando está falando nesses quesitos, de que tem que ser estabelecido o princípio da simetria. Então, quando eu falo aqui para vocês, o presidente da Casa, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
sempre tentem pensar e expandir a mente que isso também é válido para as outras esferas de poder. Presidente da Assembleia Legislativa e presidente da Câmara dos Vereadores, tá ok? Cada qual na sua esfera de poder. União, estados e municípios, tá bom? Outro conceito que faz parte da atividade legislativa, que compõe essa atividade legislativa, então vamos lá? Legislatura, sessão legislativa, sessão extraordinária e no final, sessão conjunta. Quando a gente precisa de um quórum das duas casas de leis do Congresso Nacional, o que precisa? Da convocação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, por isso se fala sessão conjunta, porque é o conjunto, tá ok? Um exemplo de quando é preciso? Decisão de veto presidencial. Quando o presidente veta uma lei, ele remete de volta à casa que pertence esse projeto de lei. E para isso, tem que ser decidido pelaquela casa se acolhe o veto ou derruba o veto. E nesse caso, para poder decidir sobre isso, é que deve ser feita a sessão conjunta. Esse aí é um exemplo clássico sobre essa questão. Então, vamos deixar bem em mente o que é composto a atividade legislativa. Outra questão muito importante que eu quero deixar aqui é a questão do vício de iniciativa. Muitas vezes é confundido em várias provas aí que a gente verifica, tanto de concurso quanto de exame de ordem, a questão da sanção do chefe do Poder Executivo se ele convalida alguma lei inconstitucional. Vou explicar direito. Quando é aprovada uma lei inconstitucional, se o chefe do Poder Executivo sancionar, será que ele transforma, ele tem o poder para isso, esse ato dele de transformar uma lei inconstitucional em constitucional? Não, já está muito bem definido e pacificado pelos tribunais superiores que a sanção do chefe do Poder Executivo não tem o poder de convalidação sobre esse ato, sobre essa ação. Por quê? Porque existe uma usurpação de iniciativa. Se um poder não tem competência para criar aquela lei, aquela matéria sobre aquele assunto, ele não pode. Por exemplo, se o Congresso fizer uma lei na qual se cria cargos dos servidores federais, ele está usurpando a competência do Poder Executivo. Por lei, só o chefe do Poder Executivo, no caso o presidente, por exemplo, é que pode vamos firmar bem isso, criar cargos de servidores públicos federais. Então, o Poder Legislativo estaria usurpando algo que é da competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Tá ok? Então, quero deixar aqui bem claro sobre esse assunto. Aqui eu vim trazer para vocês uma questão sobre o Poder Legislativo aplicado no exame de ordem de 2010. Nessa questão, a letra correta é a letra C. Sabe por quê? Porque na letra A e na letra B foram invertidos. Uma baita pegadinha sobre os conceitos de legislatura e sessão legislativa. Vocês estão percebendo que está invertido? E na letra D, a sessão extraordinária ela não tem o cunho de inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas diretoras. Lembremos que a sessão extraordinária ela tem que ter uma motivação de um interesse público relevante ou em caráter de urgência. A fundamentação, para aprofundar, vocês podem olhar no artigo 57, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, tá ok? Então, o meu muito obrigada pela presença de vocês na aula de hoje. Estou inteiramente à disposição. Qualquer coisa é só falar com a professora Tarsila. Tudo bem?
Um abraço a todos vocês.